Paz e bem, caríssimos irmãos, amadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Esse canal é o canal do Frei Theo Félix e também tem a contribuição de Carlinhos Ferraz, que coloca os vídeos rápidos aí e faz também a nossa divulgação. Nós estamos aí pedindo a colaboração para que você possa se inscrever no nosso canal e dar o seu like, fazer seu comentário para que o vídeo tenha uma boa recepção, né, no meio do povo aí e possa levar realmente a palavra de Deus para muitos e que muitos se sintam tocados com a palavra de Deus. O final de semana, esse final de semana 30, né, a igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, dois apóstolos muito importantes para o cristianismo e que deixaram contribuições profundas, marcas profundas e que viveram também o seu carisma dentro do cristianismo. A fundação do cristianismo se dá realmente com Pedro e dá continuidade a Paulo, que na sua missão carismática, no seu jeito carismático de falar, no seu discurso, leva adiante o cristianismo. Nós percebemos que o cristianismo não é uma religião intelectualizada, ou os discursos não são intelectuais e não são esses discursos de Jesus que vão pegar ou que vão trazer os apóstolos para viver junto com Jesus, mas sim o ensinamento que Jesus dá, que é um ensinamento que na época era fácil e dava para aprender realmente como conviver com Jesus Cristo. Apesar de os discípulos, os apóstolos, terem uma certa dificuldade. E hoje se celebra também o Dia do Papa, né? É com grande amor, com grande alegria, que nós podemos dizer que celebramos aquele que realmente que representa aí o colégio dos apóstolos, que está na sucessão de Pedro. Hoje o Papa Francisco é um grande exemplo para o mundo e nos dá a sua alegria de humildade, a humildade de pertença, a pertença à nossa religião, ao catolicismo, à religião católica apostólica romana. Então celebramos hoje o Dia do Papa e nessa solenidade temos também aí a alegria de festejar Pedro e Paulo, e o evangelho que vai ser proclamado nesse dia é o evangelho de Mateus, que está no capítulo 16, versículos 13 a 19, que vai dizer: naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, caríssimos irmãos,
amadas irmãs, com este evangelho que nós ouvimos durante este final de semana, nós ouvimos aí a vocação ou chamado de Pedro e a profissão de fé que Pedro faz em Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai dizer que tu és Pedro, que significa pedra, e sobre ti, ou para ti, sobre ti, eu construirei a minha igreja sobre esta rocha firme, esta fé inabalável, né? E Jesus Cristo está falando sobre a afirmação de Pedro, a vocação de Pedro. Sabemos mesmo que depois o próprio Pedro vai se desligar um pouco desse conteúdo, dessa questão toda, porque eles tinham um coração um tanto que voltado para a belicosidade, para a guerra, para o triunfalismo. E Jesus Cristo mostra, na verdade, que isso não é o caminho. Esse não é o caminho para se seguir o reino de Deus. O caminho para seguir o reino de Deus é o caminho da cruz. E Jesus Cristo vai mostrando paulatinamente que esse caminho é o caminho mais eficaz. É complicado para Pedro entender, já visto que ele pensa realmente no triunfalismo. Já o apóstolo Paulo, que não conviveu com Jesus Cristo, mas se intitula de apóstolo, né, foi aquele que se apaixonou completamente por Jesus no caminho de Damasco, quando perseguia aí os cristãos. Paulo teve uma paixão profunda, tão profunda por Jesus Cristo, por esse homem, que foi capaz de levar adiante e para o mundo gentil a mensagem de Jesus Cristo, construindo através do testemunho, construindo através da sua própria vida, aquele que ele se identificava, o Jesus com o qual ele se identificou no caminho de Damasco. E Paulo, se identificando com esse Jesus, amando esse Jesus profundamente, vai adiante na missão e conduz a missão até o caminho de Roma, até Roma. Sabemos também que Pedro deu a sua vida por Jesus Cristo logo após a morte e a compreensão da ressurreição de Jesus. Ele também começa a evangelizar, Pedro representando aí a instituição da igreja, Pedro também dá a sua vida por Jesus Cristo. São dois homens, Paulo e Pedro, apaixonados por esse Jesus que deu a vida e ressurgiu, e vencedor da vida, conseguiu realmente fazer com que muitos o seguissem. Pedro, sabemos que morreu bem próximo de Paulo, talvez aí por Nero, em 65, 66, por aí, e todos os dois morreram no Vaticano. Pedro foi assassinado em Roma e São Paulo também foi assassinado em Roma, no Vaticano, onde hoje nós temos a Cátedra de São Pedro, né? A Cátedra de Pedro e Paulo, a Cátedra de São Pedro. E temos o nosso sucessor, o Papa Francisco. Por isso, caríssimos irmãos e amadas irmãs, celebramos com alegria, com muita alegria, que celebramos este dia solene de São Pedro e São Paulo, lembrando que a Igreja é una, santa, católica, apostólica, romana, e que mantém o seu sucessor, o Papa Francisco, que é um homem de grande humildade, grande responsabilidade, e que leva adiante com o seu testemunho, um testemunho que é eficaz, um testemunho que é
eficiente, leva adiante a mensagem de Cristo, abençoando a todos. E ele, com sua humildade, vai fazendo com que nós também tenhamos prazer de pertencer, o prazer da pertença. Eu pertenço a essa igreja que é linda e é maravilhosa, essa igreja que tem tantos santos, tantos aqueles que souberam também amar Jesus Cristo e que deram a vida por Jesus. Então, caríssimos irmãos, amadas irmãs, que nós também possamos dar a nossa vida por Jesus, a exemplo do Evangelho de hoje, possamos viver com alegria esse testemunho da nossa fé, a fé em Jesus Cristo, a fé na Igreja Católica. Deus os abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Paz e bem para todos, bom final de semana e que Jesus Cristo esteja bem presente na vida de vocês e que possa fazer com que vocês também se sintam apaixonados por Ele.